Bom dia a todos, vocês me escutam? Tá bem? É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o RNA mensageiro. Como já me falaram, esse é meu conflito de interesse, eu sou diretora médica do Grupo Adium, em parceria com a Moderna para a América Latina. A Moderna é uma empresa de plataforma de RNA mensageiro. Eu costumo dizer que leva só 10 anos para fazer sucesso do dia para a noite. Então, nós vimos o que foi a revolução, principalmente do RNA mensageiro, durante a pandemia com as vacinas de Covid. O RNA ele é uma oportunidade única de mudar a medicina para sempre. Por quê? Porque ele faz parte do que é a ciência da vida. E o RNA é a linguagem da vida. Nós somos formados por células. A célula é a unidade básica funcional de todo ser vivo. Ela tem essa estrutura, uma membrana citoplasmática que delimita o seu espaço, o citoplasma e o núcleo. Mas a célula, o que ela é? Ela é basicamente uma fábrica. Por isso que eu incluí esse símbolozinho de fábrica. Ele é uma fábrica de fazer proteínas. As proteínas são as moléculas da vida. A proteína é a molécula da vida. Nós somos proteína, Não só o bifinho, que a gente gosta, a soja, nós somos proteínas. Existem dois tipos de proteínas. Proteínas estruturais, que compõem essa estrutura da célula, e as proteínas não estruturais, que são as proteínas funcionais. Então, as enzimas que controlam toda a bioquímica, todo o metabolismo, são proteínas. Os neurotransmissores, os hormônios, os anticorpos e todos os produtos do sistema imunológico da defesa e também os antígenos, que é aquilo que o sistema imunológico reconhece, responde e monta uma resposta imune protetora. Tudo isso é proteína. E a proteína, portanto, é a molécula da vida. Agora, como é que a célula sabe como fazer uma proteína? Ela sabe como fazer uma proteína porque existe uma receita, que é chamada de código da vida, que é o DNA. O DNA, ele é o código da vida e ele está dentro do núcleo, ele não pode sair do núcleo da célula, ele está nesse compartimento, e ele tem a receita de todas as proteínas, de todas as enzimas, os neurotransmissores, os hormônios, os anticorpos. Imagina como se a gente estivesse numa biblioteca, onde toda a informação que a gente precisa todas as informações estão nos livros dessa biblioteca. Se eu entro nessa biblioteca e os livros estão na prateleira, está tudo fechado, eu consigo ler a informação? Eu consigo saber? Não. E essa biblioteca, além dos livros estarem fechados, tem um bibliotecário muito rígido que fala, olha, toda a informação preciosa está aqui e você não pode tirar da biblioteca, você não pode tirar do núcleo. E onde eu vou usar esta informação para produzir a proteína está no citoplasma. A maquinaria de produzir proteína está no citoplasma. Então, como que a gente resolve que a informação está no núcleo da célula, mas a maquinaria de fazer a proteína, que é a molécula da vida, está no citoplasma? Eu falo, olha, eu sou bibliotecário, eu deixo você copiar a informação. Então, eu vou pegar o livro que eu quero, que tem a receita que eu quero, abro na página específica, pego o meu bloquinho de notas e copio. E essa cópia pode sair do núcleo. E quando ela vai para o núcleo, eu faço a proteína, porque é a máquina de fazer proteína. Então, eu tenho no núcleo o DNA, que é o código da vida, que é uma molécula para armazenar a informação. Essa cópia que eu faço da informação específica para a proteína específica que eu quero é o RNA mensageiro, que nasce no núcleo, sai do núcleo e vai para o citoplasma. E no citoplasma ele é traduzido, ele é lido e eu dou origem às proteínas, que têm essas funções, e não só as funções biológicas, mas as aplicações. A gente fala muito dos biológicos. O que são os biológicos? Os produtos que são anticorpos monoclonais, os produtos da tecnologia de RNA combinante. São proteínas, tá certo?
E a mágica é que esse RNA, embora ele nasça no núcleo, ele não volta para o núcleo. Esse é o fluxo da vida. Então, quando agora, ao invés de mexer no DNA, eu dou a receita, por exemplo, o RNA mensageiro, eu desenho o meu RNA e eu faço esse RNA entrar na célula, eu uso essa maquinaria da célula para fazer a proteína, que é a melhor fábrica que fazer proteína, tá certo? Sem interferir no núcleo. Então, não há possibilidade desse RNA, que vai ser exógeno, voltar para o núcleo, tá certo? Nesse caso, e modificar esse RNA. Então, essa é a base. Eu tenho a proteína, que é a molécula da vida, a célula é uma fábrica de fazer a proteína, a informação de como eu faço a proteína está no núcleo, essa informação não sai, o RNA é a molécula da linguagem da vida. Ele é uma molécula de informação. Esse é um esquema muito interessante. Imagina que se eu pegar uma única célula e tirar uma foto, tem aproximadamente 3 bilhões de proteínas numa célula que ela está produzindo. Eu tenho 300 mil moléculas de RNA sendo lidas. Então, se eu administrar um RNA externo, que eu vou usar e nós vamos conversar sobre isso, é como se eu estivesse no pico do trânsito do Rio de Janeiro ou de São Paulo, todos os carros fossem pretos ou cinzas ou brancos, e eu coloco os 5 carrinhos vermelhos. São esses 5 carrinhos vermelhos que vão dar a informação da proteína que eu quero fazer, tá certo? É a receita. Olha que bonito, essa foto é uma foto da célula, uma foto de microscopia eletrônica. Vocês conseguem ver que no meio tem uma linha mais ou menos contínua, onde as bolinhas estão ligadas? Essa linha contínua aqui é a molécula do RNA que está sendo lida. Então, uma mesma molécula, eu tenho vários ribossomos, que são essas bolinhas maiores, que fazem parte da maquinaria da célula, da fábrica de como fazer proteína. Então, ele se liga nesse RNA e vai lendo. E vocês veem que tem umas coisinhas subindo, saindo, assim? O que é isso? Isso é a cadeia nascente da proteína. Vocês têm uma foto da produção, da fábrica de fazer proteína ao vivo. Olha lá que lindo essa foto. Então, o RNA mensageiro está no meio, a maquinaria, o ribossomo lendo e a proteína nascendo. E cada uma dessas bolinhas desse condão é um aminoácido. Então, a proteína é uma sequência de aminoácido. Essa sequência determina a estrutura da proteína e a função que ela vai ter. Quando a gente come, por exemplo, um bife, um filé mignon, né, uma picanha, eu tenho essa proteína que ela é digerida, essa sequência é separada em aminoácidos, os aminoácidos entram na célula. Então, isso é um processo contínuo. E a beleza disso também é que quando eu penso nesse RNA mensageiro, ele é uma molécula de comunicação. Ele dá o recado e ele é degradado. É como se a gente estivesse naquele filme da Missão Impossível, essa informação será autodestruída em tantos segundos. Não é isso? Então, o que acontece? Eu pego a informação que está no núcleo de como fazer a proteína que eu quero, vou para o citoplasma, traduzo essa informação, forma a proteína, esse RNA é degradado, a vida média de um RNA é de aproximadamente 5 horas, e esses pontinhos aqui que formam o RNA são as bases nucleotídeas. Elas são reaproveitadas para fazer novos RNAs. Então, eu tenho uma reciclagem constante. E isso é muito importante também. Por quê? Quando a gente toma a vacina de RNA, por exemplo, a gente fica preocupado. O que vai acontecer com esse RNA mensageiro? Né? Onde que ele vai parar? Então, imagina que eu tomo a vacina de RNA mensageiro, que tem essa sequência, eu não preciso ir no núcleo, eu agora tenho uma fábrica de fazer o RNA. Ao invés de administrar um biológico, que eu administro a proteína como medicamento, eu administro agora a receita de como fazer a proteína para a melhor célula, para a melhor fábrica, que é a célula do seu corpo. Então, você vai fazer o seu próprio medicamento
essa informação, uma vez dada, ela é eliminada. Então, onde a gente encontra esse RNA mensageiro da vacina? No local da administração. Então, olha lá, eu tenho o sítio, o local da administração. Então, onde que eu vou ver, né? Ele é distribuído predominantemente no local da injeção e nos linfonodos drenantes. Então, no local da injeção é essa barra amarela. Você vai ver que no local da injeção, na barra amarela, tem muito RNA mensageiro, tá certo? Ali nas primeiras horas. E depois de 3 dias, 72 horas, eu praticamente não tenho mais RNA mensageiro. Essa barra amarela, que representa o RNA, que eu meço esse RNA, que está ali, que é captado pelas células apresentadoras de antígeno, as células dendríticas, elas estão nas primeiras horas. E esse RNA, que é administrado no local da injeção, ele passa e vai para onde? Para os linfonodos drenantes, tá certo? Então, que é o gânglio linfático, que é o quartel-general onde a resposta imunológica acontece. E é ali nesse quartel-general que as células vão produzir a proteína que esse RNA está codificando, que vai ser a minha vacina, o meu medicamento, vai apresentar para o sistema imune, porque nesse linfonodo, nesse gânglio, que é a íngua que fica inchada, não é isso? Quando a gente está tendo uma infecção, é ali que tem todas as células necessárias para o sistema imune, para uma resposta imune efetiva acontecer. Um dos artigos científicos que eu mais gostei, eu nem pretendia falar isso, durante a pandemia, eu sou imunologista de formação, foi o que a gente tende a falar, a infecção é melhor do que a vacina. É a mesma coisa que dizer, uma pessoa aprende só na escola? Não, uma pessoa aprende na vida. Só que muitas vezes aprender na rua tem consequências gravíssimas, né? Meu pai nunca foi à escola. Eu sou neta de imigrantes, né, que vieram para substituir mão de obra escrava no interior de São Paulo. Ele aprendeu a ler no rádio. Eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu aprendi na escola formal. E eu posso te dizer, tem muita vantagem. A vacina é a escola formal, onde você aprende. E eu estava falando que na pandemia eu vi um artigo que era muito interessante, de autópsia de pessoas que morreram por Covid. E o que a gente viu? Essas pessoas que tinham Covid mais grave, elas não formam no linfonodo, que é esse quartel-general do sistema imunológico, o centro germinativo, que é onde todas as células do sistema imune se reúnem para ter a resposta específica. Então, não necessariamente uma infecção vai induzir uma resposta imune melhor. Além de não induzir uma resposta imune melhor, você pode ter consequências como complicação, hospitalização e óbito, né? Então, eu vejo que esse RNA que eu administrei, ele está no local da injeção, nos linfonodos. E quando eu olho para os demais órgãos, então fígado, baço, pulmão, coração, eu não encontro esse RNA mensageiro. Bem, as vacinas de RNA mensageiro, né, o RNA mensageiro como medicamento, essa história vem desde a década de 60. Né? A Moderna trabalha com o RNA mensageiro antes da primeira vacina, já tinha 10 anos de experiência, né? Que eu falei, leva 10 anos para fazer sucesso do dia da noite. As pessoas acham que foi de um dia para o outro. Foi muito difícil esse caminhar. Por quê? Porque quando eu administro um RNA exógeno para uma célula, ele é extremamente inflamatório. Ele ativa os sensores de perigo da célula. Por quê? Porque não é para ter RNA mensageiro exógeno, porque isso pode significar uma infecção, né? Existem vírus de RNA, então a célula tem que identificar que ela está sendo infectada e montar uma resposta inflamatória, mesmo antes da resposta imune específica. Então, esse RNA demorou muito tempo para a gente conseguir usar ele, a aplicação para vacina e medicamento. E esse foi o motivo do prêmio Nobel, do Weizmann e da Caricol, ano passado. Porque eles entenderam por que essa resposta inflamatória acontece. E foi isso que possibilitou a gente
está caminhando agora com as terapias de RNA mensageiro. O que acontece? É um outro motivo de prêmio Nobel, que identificou esses sensores de perigos nas células que a gente chama de Toll-like receptors. Tem um monte de nome engraçado, numerozinhos, não precisa saber disso. O que você precisa saber é que quando chega alguma coisa estranha no citoplasma da célula, eu ativo a inflamação. E o que a Caricó e o Weissman eles perceberam? Que, na verdade, na célula existia uma abundância de pseudouridina. E que, na verdade, o que fazia o RNA mensageiro exógeno ser altamente inflamatório era essa base, que é a uridina, que uma das bases do RNA. O RNA ele é formado por 4 bases: a uridina, a citosina, a adenina e a guanina. E é a uridina que faz com que ele seja inflamatório. Se eu modificar essa base, que é a uridina, e colocar um grupo metil e fizer uma metilpseudouridina, se vocês olhem nessa moléculazinha, no anel que está mais em cima, tem uma diferença. Já brincaram do jogo de 7 erros? Olha a primeira estrutura, qual é a diferença para a segunda que está dentro do quadrado laranja? É aquele grupamento metil. Quando eu faço essa substituição, o que acontece? Essa RNA mensageiro que eu estou administrando, ele não é mais inflamatório. Ele é um pouco inflamatório, mas ele não dá aquele processo inflamatório. Então, daí que vem, olha lá, ui, acabou, vamos voltar aqui. Tá vendo o xizinho? Eu não ativo mais o Toll-like receptor. E daí vem o nome Moderna, que é Modified RNA. Então, é por isso que a gente consegue ter esses medicamentos e essas vacinas, porque agora eu trabalho com RNA modificado. E a gente está de frente de uma revolução. Essa revolução do RNA mensageiro, ela se dá em diferentes níveis. É uma revolução na ciência do RNA, como é que eu desenho esse RNA. Então, eu vou fazer um RNA modificado. Por exemplo, a CureVac, quando chegou a pandemia, tinham 3 empresas que trabalhavam com RNA mensageiro, que estavam avançadas e trabalhavam há anos. A Moderna, a BioNTech, que fez uma parceria com a Pfizer, e a CureVac. A CureVac, ela não chegou ao mercado. Por quê? Porque ela trabalhava com RNA mensageiro não modificado. Então, para atingir a concentração de RNA suficiente para ter a proteína produzida na célula, para ter o fenômeno de proteção, a quantidade era era alta, muito inflamatória e você não conseguiu fazer. Tanto a BioNTech, Pfizer, como a Moderna trabalham com RNA modificado. Mas, além de modificar esse RNA, eu tenho que desenhar este RNA. Porque a forma de desenhar pode ser diferente de uma empresa para outra ou até da sequência do gene. E isso é uma ciência de como fazer. Então, essa é uma das ciências que a gente tem. A outra ciência é a ciência das partículas nanolipídicas. Por quê? Eu falei, um dos problemas e das dificuldades para a gente conseguir ter uma terapêutica, uma profilaxia com RNA mensageiro, uma vacina ou um medicamento, primeiro é porque o RNA mensageiro era muito inflamatório. Charada, ok, já sei, vou fazer uma pseudouridina, não vou induzir uma reação inflamatória tão exacerbada. Mas eu tenho 2 outros problemas. Quais são os 2 outros problemas que aí foram solucionados lá por 2015? Primeiro, o RNA é extremamente lábil. A gente viu que dentro da célula ele tem uma vida média de 5 horas, depois ele é degradado. Deu o recado, não precisa mais, tá certo? Mas fora da célula, em todo lugar que a gente tocar, tem enzima que chama RNase, que degrada o RNA. Então, como é que eu faço para proteger esse RNA? E o outro problema, o terceiro, é como é que eu faço esse RNA entrar na célula que eu quero? Porque ele só vai funcionar dentro da célula. E aí foram as partículas nanolipídicas, que eu tenho uma bolha de gordura, que eu coloco o meu RNA dentro, desta forma eu protejo ele da degradação e eu consigo entregá-lo na célula que eu quero.
Hoje, dentro da Moderna, a gente tem trabalhado muito a tecnologia de partícula nanolipídica para entregar, por exemplo, o RNA só no órgão que eu quero. A gente tem um desenvolvimento em parceria com a Vertex para entregar esse RNA mensageiro no pulmão. Então, o RNA inalado que vai entregar naquele órgão-alvo. Então, isso eu tenho a ciência de como desenhar o RNA, a ciência das partículas nanolipídicas e eu tenho a ciência da manufatura. Porque a forma que eu vou purificar, trabalhar esse DNA, pode dar não só um perfil de eficácia, mas de segurança muito diferente. E a gente está aqui no começo da revolução. E aí é a beleza da coisa. A gente tem um sistema totalmente sintético, tá certo? Onde o que eu produzo é o RNA mensageiro, que é a receita de como fazer proteína. Olha a diferença. Uma fábrica de vacina que faz vacina de gripe, de plataforma de ovo, só faz vacina de gripe de plataforma de ovo. Não vai fazer nem de plataforma de ovo outro tipo de vacina. Se eu quero fazer uma vacina de influenza, de gripe, de plataforma de cultivo celular, a fábrica é específica. Eu trabalho com vacinas há 3 décadas. Cada fábrica é específica. A fábrica para fazer vacina pneumocócica conjugada é uma. Ela não faz vacina meningocócica conjugada. Tá certo? Então, eu tenho grandes fábricas que são específicas para cada vacina ou para cada biológico. A fábrica que faz monoclonal anti-TNF não vai fazer outro tipo de monoclonal, não vai fazer vacina. Agora aqui não. A mesma fábrica, com os mesmos equipamentos, com as mesmas pessoas, podem fazer qualquer uma das vacinas, qualquer um dos medicamentos de RNA mensageiro. E eu tenho uma fábrica, por exemplo, onde eu produzo, que é mais ou menos do tamanho desse palco, onde eu entro no computador, coloco a sequência, vem todos os reagentes, os nucleotídeos, tampão, as enzimas, em 4 dias eu tenho RNA suficiente para 20 milhões de doses. É incrível. Né? Então, eu faço o quê? Manual de como fazer e não sapato, cama, toalha e prédio, né? Porque para cada um eu teria que ter diferente. Então, vamos lá. Isso aqui é incrível. Na pandemia, quantos dias depois que saiu a sequência da proteína spike do vírus SARS-CoV-2, nós levamos para desenhar como seria essa spike, a proteína? 2 dias. Quantos dias para desenhar o RNA mensageiro para codificar a proteína spike das vacinas? 1 dia, na verdade 1 hora, porque leva só 10 anos para ser capaz de fazer isso em 1 hora, tá certo? E nenhuma das etapas de fase 1, fase 2, fase 3 foram puladas, tá certo? Em 42 dias nós tínhamos o produto pronto para ser testado nos estudos clínicos. Então, avançando. Nós estamos avançando em várias frentes. A Moderna tem 2 pilares para vacinas profiláticas, que são vacinas respiratórias e vacinas latentes, né? Principalmente da família herpes viridae e HIV, além de outras vacinas. Mas nós não temos somente vacinas profiláticas. Nós temos desenvolvimentos de vacinas terapêuticas, como vacina para o câncer, tá certo? 2 cânceres, a que está mais avançada é para o melanoma, numa terapia de adjuvância com pembrolizumab, que é um anti-PDL1, tá certo? E a beleza é o seguinte, é uma terapia neoantigênica individualizada. Então, eu pego o tumor daquela pessoa, aquele câncer, faço uma análise computacional, vejo quais são as mutações daquele tumor, desenho um RNA mensageiro, que eu posso ter até 34 antígenos diferentes, e produzo para aquele tumor, para aquela pessoa. E além da terapia neoantigênica individual para câncer, a gente tem, por exemplo, produtos para doenças raras, como erro inato do metabolismo. Então, se uma pessoa não produz uma determinada enzima, eu posso desenhar esse RNA, administrar o RNA e a célula daquela pessoa vai produzir essa enzima que está faltando, e a gente já tem 2 desses produtos bem avançados.
Então, para dizer que, no caso da terapia neoantigênica para a vacina de câncer, não é só a revolução do RNA, como a gente conversou, mas é a evolução e o conhecimento da imuno-oncologia. Então, esse produto ele é administrado em combinação com o imunoterápico oncológico, né? No caso, o Keytruda, o pembrolizumab. Por quê? Porque eu apresento o antígeno daquele tumor para o sistema imune para ele ter uma resposta específica para o tumor, mas, ao mesmo tempo, o tumor desliga a resposta imunológica com o PDL1. Então, o que eu preciso? Eu preciso inibir essa down regulation, essa regulação para baixo que o tumor faz, que o câncer faz, para que a resposta imune induzida pela vacina possa acontecer. E nos dados da ASCO a gente tem um benefício muito grande adicional do que somente a imunoterapia sozinha. Mas, além disso, eu tenho uma outra revolução que eu preciso. Não basta saber da revolução do RNA mensageiro, da imuno-oncologia, eu tenho uma revolução da parte de informática, da parte computacional, da inteligência artificial, para conseguir fazer análise dos dados de quais são os antígenos tumorais que eu preciso para desenhar aquele RNA mensageiro. Então, é muita ciência e na Moderna a gente tem vários produtos. Nós já temos a vacina de Covid no Brasil. Nos Estados Unidos, a gente já registrou a vacina de vírus essencial respiratório. Nós estamos submetendo esse ano a vacina combinada de influenza de RNA mensageiro com a vacina de Covid. Nós temos outras vacinas combinadas e até 2026, 2027, a gente já vai estar submetendo também as terapias oncológicas e para doenças raras. Eu tive que correr um pouquinho pelo tempo, mas para mim é um grande prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado e estejam preparados para a grande revolução, que é a revolução do RNA mensageiro, que definitivamente é um marco na história da medicina. Obrigada.